que a principal diferença com essa forma do método, que é uma leitura bem mais dinâmica, né? E que com passo a passo, de marcar, de botar um post-it e depois de fazer o resumo, faz com que a gente assimile de uma forma muito melhor o livro, tenha um aprendizado e seja mais fácil de colocar em prática, porque o que acontecia, às vezes eu lia muitos livros e não tinha estímulo para colocar em prática. Agora não, com essa técnica, a cada medida que eu tô lendo um capítulo, eu já tento colocar algo em prática do que eu aprendi. Hoje eu tenho também uma clareza, antes da leitura, né? Fazer aquela inicial, assim, o que o livro vai me trazer, no que ele pode me acrescentar, né? E isso também fez muita diferença, fazer uma análise antes da leitura, né? Saber o que o autor vai retratar no livro, o que tipo de conhecimento você vai adquirir. Eu acho que isso também foi bem legal, porque eu pegava livro e falava, gostei, às vezes ia pelo título, nem, sabe, eu já começava a ler. Eu li Sêneca, Vida Feliz e a Tranquilidade da Alma, apliquei método super hábito, eram 17 dias e foi incrível, foi muito fácil de aplicar. O método traz muito mais disciplina e torna muito mais prático, não só para leitura, mas para qualquer novo hábito que a pessoa queira aplicar, né? Eu sou Márcia Franco, que antes de eu fazer o método curso Conhecimento Sem Limites, eu já tenho a prática da leitura, porém era muito estranho, porque tudo que eu lia eu não conseguia absorver. Tinha muita dificuldade, porque assim, eu leio e eu não consigo entender. Tipo assim, se alguém me perguntar, eu vou saber explicar do que o livro está falando. Só que eu entendi que é diferente você estar informado e você ter aprendido alguma coisa, né? E com o método CPF, eu consegui colocar em prática o meu entendimento da leitura que eu faço, né? Na verdade, eu coloquei aqui, ó, pode ver, eu coloquei só a introdução do livro. Com a introdução do livro, eu já consegui ter vários insights. Eu não conseguia ler assim, mais, assim. A gente não pode ficar, eu acho que a gente não pode ficar preso no mundo da gente, não, senão a gente não consegue se expandir. E não é que você não está crescendo, você precisa entender várias coisas, abrir seu leque, né? E a leitura, assim, de outras coisas, de outros livros. Eu não ia comprar esse tanto de livro, eu não ia ter lido esses livros. O tanto de livro que eu já li, eu falei, gente, será que eu li isso tudo mesmo? Oxe, eu tô montando tipo a escadinha. Tentando segurar. Meu nome é Murilo, como sempre gostei de livros, né? Gostava de livros, não de ler. Aí achei interessante ver aquele conteúdo e trazer para a minha realidade formas que eu poderia estar utilizando para poder melhorar meu hábito da leitura. E após eu assistir os 3 módulos, eu percebi que eu melhorei bastante minhas técnicas de leitura, né? Conseguindo absorver mais informações e lendo mais rapidamente. Ontem mesmo consegui ler quase 30% de um livro, né? Coisa que eu não fazia antigamente. Eu mal lia 1 ou 2 páginas, já estava cansado, deixava o livro de lado e acabava deixando para depois. Mas é que nem eu te falei, eu dei uma afastada, vamos dizer assim, um afastamento desse hábito de leitura. Eu lia, mas eu não lia desse jeito. Então, aqui eu fiz assim, no método. Antes eu fiz isso aqui para ler o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu comecei a ler ele aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uns 10 dias, mais ou menos, eu li. Ó, continuou aqui, aí eu continuei, porque o hábito, na verdade, não era ler um livro para mim, né? Era ler livros, né? A escolha do livro eu não tenho muita dificuldade, mas na constância e na aplicação. Adianta eu ler o Quietude, aquele monte de coisa que ele ensina ali, para a mente, para o corpo da gente, para o espírito, e eu não aplicar nada daquilo. Então, assim, isso mudou muito para mim na questão da aplicação, entende? Antes,
Eu lia livros, mas eu não aplicava. Desse livro todo, o que eu vou aplicar? Entende? De cada uma dessas partes, o que eu vou aplicar? Essa questão da constância, repetir, fazer todos os dias, 21 dias, para mim está sendo fantástico. Concluí o livro TED, Falar, Convencer e Emocionar, em 15 dias. Antes desse método, eu não tinha o hábito da leitura. Porque o meu problema era esse. Meu problema era, tinha alguma coisa para fazer? Não vou ler hoje. Eu lia 30 páginas, quando vê, chegava amanhã, não vou ler não. Aí eu achava que eu tinha o hábito, né? Eu li e falava assim, opa, tô abafando a leitura. Eu falei, não é assim. Eu tenho o hobby da leitura, o hábito não tenho. Aí eu peguei esse e falei, não, vou fazer, vou concluir, vamos, porque eu preciso mudar isso aí. Já que eu gosto de ler, então vamos pro hábito. Uma coisa que eu precisava mesmo. Eu marquei bastante coisa no livro aqui, ó. Até de fato eu acho que eu terminei ele em 15 dias, assim, falei assim, nossa. Então, eu resolvi aplicar o método dentro dos meus estudos, né? Que Gestão de Pessoas foi o livro, então, que eu escolhi. Aí depois de eu ler ele e organizar, assim, por partes mais importantes que eu achava, eu elenquei, então, alguns assuntos na caixa de ferramenta que eu queria buscar saber um pouco mais. Já busquei, já trabalhei aqui. Aí depois organizei aqui dentro da carteira alguns livros que foram citados pelos professores. Eles já estão comigo. Esse aqui da Geração de Valores eu até já fiz um estudo aprofundado nele. Estou agora dentro deste aqui. Eu pensei assim num plano de ação dentro da nossa própria empresa. Nós temos uma empresa junto com mais uma família, uma empresa familiar. E a empresa ela cresce, aumenta os colaboradores e a gente começa a sentir a necessidade do gerenciamento de pessoas. Método CPF, então para mim assim valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. Tô colocando ele em prática. Oi pessoal, boa noite, meu nome é Marcelo. Eu apliquei aqui o método Conhecimento Sem Limites na prática. Antes de eu aplicar esse método, eu tinha um problema muito grande com a questão de autoconfiança. Mas aí, começando a ler o livro, Pensa Enriquece, eu fiz aqui, né, um procedimento do método Conhecimento Sem Limites na prática. Coloquei aqui a minha declaração escrita e executo ela todas as noites. E essa declaração basicamente consiste em eu estar falando para mim mesmo, alimentando o meu subconsciente, com um plano para eu poder alcançar a minha autoconfiança. E posso dizer que antes eu era uma pessoa totalmente sem confiança nenhuma em mim mesmo. Mas aplicando o método, eu consegui alcançar um nível de confiança que, sinceramente, eu não esperava ter alcançado. Hoje eu sou uma pessoa que tem muito mais confiança em mim mesmo. E isso proporcionou eu sair de não ler nenhum livro sequer, nem um parágrafo inteiro, para estar no meu 7º livro. E isso tem me ajudado muito. Só o fato de eu estar lendo livros, já estar aplicando muita coisa que eu tenho visto nos livros, já está me tornando uma pessoa melhor. Eu sou a Sônia e vim falar do treinamento Conhecimento Sem Limite na Prática, que tem o objetivo do aprendizado mais rápido e do aprimoramento da leitura. Na hora de escrever o plano de ação, foi o momento mais revelador para mim deste treinamento. Como estudante de psicologia, eu estudo DSM, faz mais de 300 transtornos mentais. É de suma importância para mim, para o meu aprendizado, escrever uma síntese de cada transtorno estudado. E aqui veio o grande start do ganho desse treinamento. Eu consegui escrever essa síntese com um tempo bem menor do que eu precisava antes para descrever uma síntese. Com uma segurança e uma clareza bem grande do que eu estava escrevendo, eu consegui descrever o transtorno, quais são os sintomas, qual o tratamento e fazer um resumo deste transtorno de uma forma clara, simples e objetiva, graças ao método. Olá pessoal, quero estar dividindo com vocês o que eu estou aplicando através do método Conhecimento Sem Limites. E me encantei mais ainda, porque me fomentou mais ainda a maneira de como a gente tem que se expressar na hora da comunicação. Com esse livro aqui, ó, TED, não é? Então, o primeiro capítulo do livro que eu li, que eu vou estar aqui dividindo com vocês, que eu coloquei aqui, ó, na minha caixa de ferramentas e cá na carteira, usando o método Conhecimento Sem Limites, nas apresentações, elas têm que ser emocionantes. Ela tem que tocar
o coração. Aí eu vou trazer também, não só para minha carteira, mas como plano de ação também, aqui ó, vou me engajar mais naquilo que eu me propuser a fazer. Aperfeiçoar e treinar as minhas técnicas de apresentação. Quando? Às terças, às quintas e às sextas, nas reuniões que a gente tem de estudo e algumas lives que a gente faz. Onde? Nos grupos de estudo aqui da minha cidade e de toda a região. Então, a cada dia que a gente lê, a cada dia que a gente anotar, que a gente fazer a diferença, a gente vai se tornando mais eficaz naquilo que a gente se propõe a fazer, utilizando o método Conhecimento Sem Limites. Valeu mesmo!